Gênesis, capítulo de número 22. Nós vamos ler os versos de 1 a 14. Todo o culto corroborou para este momento. Todo. Né? Aliás, alguns hinos belíssimos. Qualquer um que esteja com o coração aberto, dificilmente deixará de ser tocado por cânticos e hinos como estes. Mas que esteja aberto também agora para ouvir a palavra do Senhor. Gênesis 22. E aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele respondeu: Eis-me aqui. Disse Deus: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te mostrarei. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, albardou o jumento, tomou consigo 2 de seus moços, Isaque, seu filho, fendeu lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele respondeu: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam juntos até o monte. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, deitou-o sobre o altar em cima da lenha, e estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas num mato, e foi Abraão, e tomou o carneiro, e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Oremos. Santo Deus, glorioso e tremendo, diante da tua pessoa excelsa, sublime, maravilhosa, portentíssima, nós te exaltamos e glorificamos o teu santo nome. Nós te exaltamos de todo o nosso coração. Nos dobramos diante da tua presença, reverenciamos o Senhor e declaramos: só tu és Deus. Pai, eu quero orar neste momento por cada alma que o Senhor permitiu estar neste culto hoje à noite. Senhor Deus, tu tens propósitos e planos que vão muito além da nossa visão, do nosso entendimento, do nosso conhecimento. E eu oro por cada vida que está aqui, por cada alma que ouvirá esta mensagem, que a palavra do Senhor encontre guarida nesses corações, que ela seja transformadora, que ela venha do Senhor para mudar a vida, para reconciliar, para gerar santificação, para aumentar a fé, para despertar para uma vida pura, uma vida reta, uma vida comprometida, uma vida de desprezo a este mundo e ao pecado, a uma vida, ó Deus, que te agrada, que te adora, que te louva, que te exalta. Abençoe a tua palavra, Senhor. Fale conosco, Deus, que o teu Espírito Santo perscrute os corações e que nenhum de nós desprezemos a tua palavra para que não sejamos também desprezados por ti. Tenha compaixão de nós, abençoe-nos
para a glória do teu santo nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podemos assentar. Uma fé adulta é o tema da nossa mensagem hoje. Abraão, meus irmãos, é conhecido como o pai da fé. Olha, já não é fácil ter fé. Imagina então ser conhecido como o pai da fé, né? Muito mais difícil. Pois Abraão foi, e não tinha nada mais e nada menos do que nós. Nada mais e nada menos. Era um mortal. Dentro do seu peito batia um coração tão de carne quanto o meu e o seu. Mas ele foi um ponto fora da curva. Tem gente que é assim mesmo, não é? Tem gente que é assim. Pessoas iguais a nós, mas que são diferentes. São diferentes. Elas parecem que confiam mais em Deus. Parece-nos que elas têm uma fé que vai além da nossa. Elas aceitam maiores desafios. Elas creem de uma forma mais integral, mais totalitária. Elas são desprendidas e dispostas a ir onde Deus mandar, fazer o que Deus pedir, pregar onde Deus quiser. São pessoas que parecem que são um ponto fora da curva. Há 20 anos atrás, eu era recém-formado e vim fazer estágio aqui em Campinas com o pastor Benedito Rafael de Farias, que está hoje morando em Marilândia do Sul, já aposentado. E naquela época ele me disse assim, certa feita: olha, eu tenho um desejo muito grande de abrir um trabalho lá na Serra da Canastra, lá onde nasce o Rio São Francisco. Vamos dar uma ida lá conhecer? E fomos. Meus irmãos, quando eu fui lá e vi aquele lugar, bem no interior, aliás, nós fomos em alguns pastores, num escorte bem usadinho, que era do pastor Josias, inclusive. E aí, depois de conhecer a região e o local, eu pensei, é muito difícil um trabalho ir para frente aqui. Muito difícil. Longe, sem recursos, estrada de terra, sem obreiro, difícil. Eu falei para ele, pastor, pensa bem. É longe. A estrada é difícil, né? Ao que ele me respondeu convictamente. Deus pôs isso no meu coração, irmão. Tenho fé que o Senhor vai abençoar. Vou obedecer. O resto é com Ele. Eu era novinho na fé. Estava aprendendo a andar com Deus. 20 anos se passaram. Lá na Serra da Canastra não tem só aquela igreja que foi fundada, que hoje tem igreja, templo, pastor e tudo. Mas eles já fundaram igreja em Vargem Bonita. Agora estão fundando em Piuí. E já tem mais 2 pontos de pregação naquelas cidades ao redor ali. Então aquilo foi um grande exemplo para mim, meus irmãos, de fé. Não é? E um alimento nutritivo para a minha fé. Eu cresci na fé em Deus. Eu aprendi que a gente tem que, quando Deus coloca no coração, a gente tem que ir em frente, batalhar e Deus vai abençoar. Então veja, algumas pessoas elas têm uma fé assim. Esta era a fé de Abraão neste ponto da vida. Uma fé adulta. Uma fé adulta. E eu tenho orado para que a minha fé seja assim, irmãos. E a sua também. Porque o dia que for, nossa igreja será outra, com certeza. Estamos caminhando. E eu tenho muita esperança de chegarmos todos lá. Uma fé adulta. Até porque, meus irmãos, quando a gente é criança, o tempo se arrasta. Quando a gente é jovem, o tempo anda. Quando a gente é adulto, o tempo corre. E quando a pessoa é idosa, o tempo voa. E só mais um pouquinho e o tempo terá ido embora. E o que fizemos da vida cristã que Deus nos deu? O que fizemos? O que fizemos com o dom da fé que foi dado a nós? O que fizemos com a salvação que o Senhor mandou nos desenvolver? O que fizemos com a possibilidade de crescimento que Deus mandou crescer
no conhecimento dele, o que fizemos? Estagnamos? Paramos? Dormimos? Nos iludimos com este mundo? O quê? Notavelmente, quando paramos de aprender, paramos de crescer. Quando paramos de crescer, paramos de viver. E quando paramos de viver, começamos a morrer. E um dia eu vou. E você também. Que fizemos da vida que Deus nos deu, da vida cristã, da saúde, da oportunidade de servir a Ele, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, onde estamos? Que fizemos com a vida que Deus nos deu, com a fé que Deus nos deu, com o conhecimento que Deus nos deu? Claramente a Bíblia diz: o justo viverá pela fé, e se ele retroceder, minha alma não tem prazer nele. Você percebe que quando não desenvolvemos a nossa salvação, quando não crescemos na fé, quando não frutificamos, quando nossa fé não passa da fase da adolescência, causamos um desprazer no coração de Deus. Eu quero te dar uma notícia. Não é muito bom gerar desprazer no coração de Deus. Não é. É isso que Deus sente quando a gente não faz aquilo que tem que ser feito. E isso é triste. Abraão, meus irmãos, foi o pai da fé. Uma fé viva, uma fé crescente, uma fé real, uma fé que deixou a fase infantil e chegou à fase adulta. E é aí que nós temos que chegar também. Meus irmãos, Abraão começou a sua jornada com Deus aos 75 anos de idade. Gênesis 12, 4. Porque nunca é tarde para se começar a andar com Deus. Aos 75 anos, Abraão matriculou-se na escola da fé. E agora, nesse texto, aos 100 anos, ele enfrenta provas tremendas e desafios grandiosos na sua vida. Nunca ninguém é velho demais para enfrentar novos desafios, travar novas batalhas e aprender novas verdades. Nunca. E entre os 75 e os 100 anos, Abraão, meus irmãos, passou por vários testes para que a sua fé fosse crescendo e amadurecendo. Por exemplo, o teste da família, quando ele teve de obedecer a Deus, deixar toda a família e ir para um lugar que ele não sabia onde era. Mas Deus mandou ele ir. O teste da fome, quando ele desceu ao Egito buscar ajuda. E ali ele teve que aprender a esperar em Deus. Gênesis 12. O teste da comunhão, quando ele teve problemas com o seu sobrinho Ló. E teve que aprender a lidar com os problemas e viver pela fé em meio aos problemas. O teste da luta, quando ele enfrentou reis confederados que sequestraram Ló. E ele teve que, pela fé, sair em batalha para trazer o Ló de volta. O teste da paciência, quando Deus fez a promessa do filho e ele cedeu às pressões de Sara. Em todos estes testes, sua fé foi crescendo e amadurecendo. Ele foi aprendendo, ele foi se tornando o pai da fé. Nossa fé não será realmente testada, meus irmãos, e adulta, até que Deus nos peça que suportemos o que parece insuportável, que façamos o que parece exagerado e esperemos naquilo que parece impossível. E o texto em tela, então, nos mostra a fé adulta de Abraão. Ele chegou lá. Nós chegaremos também. Quando eu ouço de confusão entre os cristãos, confusão entre pastores, confusão entre adolescentes, confusão entre pessoas na igreja, a primeira coisa que eu penso, ou essa pessoa não tem fé, ou a sua fé não passa de uma criança. Das duas, uma. Já passou da hora de passar essa fase, né? É muito triste que entre os filhos de Deus hajam briguinhas, birrinhas, diz que me diz que. Ah, mas Abraão teve um problema com Ló. Você disse bem, teve um e aprendeu com aquele. Nenhuma vez mais é registrado que ele teve qualquer problema com Ló. Aprendeu e cresceu.
Alguns não aprendem. A roda fica girando. Sempre o mesmo problema está lá envolvido no meio. Sempre, sempre, sempre. Quando uma pessoa, meus irmãos, em tudo quanto ela prova nesta vida, ela aprende a lição, então ela cresce. A sua fé amadurece. E a fé de Abraão cresceu, se tornou adulta e robusta. Vamos ver como é que é esta fé adulta, e aí você vai medindo a sua fé com essa aqui. É o nosso termômetro da fé hoje à noite, não é? Você vai medindo e aí você vai ver mais ou menos qual é o nível que está a sua fé pessoal. E ora a Deus para que Ele te ajude a crescer na fé e se tornar aí uma fé adulta, robusta em Deus. Primeiro lugar, irmãos, uma fé adulta responde ao chamado de Deus prontamente. Note o verso 1 que diz: depois dessas coisas, provou Deus a Abraão e disse: Abraão. E Abraão imediatamente respondeu: eis-me aqui. Eis-me aqui. Notemos então, meus irmãos, Deus chamou Abraão desde o céu. Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Abraão bateu continência a Deus antes de saber por que e para que era chamado. Esta é a fé. É uma fé que não precisa de explicações. Deus disse, Deus chamou, Deus mandou, estou aqui, Senhor, conte comigo. Pronto. Meus irmãos, Deus nunca nos chama para oferecer o pior. Não, é sempre o melhor. E para que Deus chamava Abraão? Para entregar no altar do Senhor o tesouro do seu coração, porque no verso 2 e 3, Deus disse: você vai oferecer a mim o teu filho Isaque, o qual você ama. O qual você ama, seu único filho. Deus pode pedir isso, irmãos? Claro, Ele é Deus. Ele pode pedir o que quiser das suas criaturas. Mas perceba, Ele está pedindo a Abraão a prova máxima do amor a Ele. O que Ele Ele mesmo um dia, demonstraria por nós numa cruz, dando o seu próprio filho. Então Ele pode pedir o melhor, porque Ele mesmo é o melhor e Ele sempre faz o melhor. Sua criação é perfeita, seu Salvador é perfeito, seu plano é perfeito, seu céu é maravilhoso. Onde é que você já ouviu falar de uma cidade onde as portas da cidade, não é, são de pedras preciosas, onde as ruas são de ouro? Onde é que você já ouviu falar disso? Só na Bíblia, só na Nova Jerusalém. Porque Deus faz sempre o que é melhor. Abraão respondeu ao chamado de Deus. E uma fé adulta é aquela que quando Deus diz: Luciano, ele diz assim: sim, Senhor, eis-me aqui. O que ele vai dizer, o que ele vai mandar, o que ele vai fazer é com ele. Mas a fé adulta responde ao chamado. Confia em Deus antes mesmo de saber da missão. Obedece a Deus sem questionamentos. É nossa fé adulta. Você tem essa prontidão mesmo de obedecer a Deus quando Ele te chamar sem saber o que é? É assim que Deus chama. É assim que Deus pede. E Ele pede o melhor. Em segundo lugar, uma fé adulta se revela pela direção e ação que a pessoa toma. Versículos 2 e 3, nós já lemos, nos dizem isso. Note que Deus chamou Abraão, ele disse: eis-me aqui. Aí Deus dá a direção. O que Abraão tem de fazer, meus irmãos, é agir conforme a direção que Deus dá. E qual foi a direção que Deus deu? Está aí no versículo 2. Ele deveria tomar o seu filho, e Deus sabia que era o único, pois foi Ele quem lhe dera. Nossos filhos não são nossos, irmãos. Não são. Seu filho não é seu. Não é. Sua família não é sua. Deus te deu para abençoar você. E a mim também. Mas é dele. E Ele faz o que Ele quer, quando quer, do jeito que quer. Todas as almas são de Deus. E um dia todas elas comparecerão diante dEle. Quer gostemos, quer não. Umas por Ele serão lançadas no inferno.
e outras por ele serão recebidas na glória eterna. Todos os seres humanos, porém, se comparecerão diante de Deus. Todos. Aonde Deus pediu para Abraão levar Isaac? No Monte Moriá. O que significa Moriá? Moriá significa, primeiro, lugar considerado por Deus e guardado por Deus. Segundo, a raiz, o radical da palavra Moriá é Mora. E Mora significa o lugar do temor. Mas Moriá também significa o lugar de lágrimas, pois é ali na região de Moriá que está Jerusalém, hoje. E é ali na região de Moriá que está o Muro das Lamentações. E é por isso que muitas pessoas lá choram, porque é o lugar das lágrimas. Você percebe o caminho e o lugar que Deus está levando a Abraão? Percebe? Deus nunca manda a gente num lugar onde ele já não tenha ido antes. Não, meus irmãos. Seja onde for que Deus nos mandar, saiba que ele já foi adiante. Deus nunca nos leva para um lugar, a não ser para que cresçamos diante dele em fé e temor. Em fé e temor. Abraão sabia quem era Deus. Sabia do poder de Deus. Sabia da grandeza de Deus. E ele temeu. Eu sinto que tantas pessoas não temem mais a Deus. Elas estão dispostas a fazer qualquer coisa. Qualquer coisa que dê dinheiro. Qualquer coisa que projete elas na sociedade. Qualquer coisa que eleve o ego, que se sintam bem, realizadas. Qualquer coisa que deem para elas uma alegria momentânea, uma satisfação. Não importa se Deus aprova ou reprova, não importa se Deus gosta ou não gosta, não importa se isso é santo ou profano, eu me sentindo bem, eu não me importo com o que Deus pensa. Isso é falta de temor a Deus. Mas não era esse o problema de Abraão. Ele tinha temor a Deus. Ele amava a Deus sobre todas as coisas. Isso vai ficar provado no texto. Ao lado do pastor Marcelo, essa semana passada, ficou internado um médico que hoje foi internado novamente, porque terça-feira ele também vai fazer a cirurgia. É um médico de 37 anos, um médico de medicina nuclear, um médico de 37 anos, Dr. Rodrigo. Ele vai passar pela mesma cirurgia, terça-feira. E conhecemos ele no hospital e nos apegamos assim, né? Não sei, talvez porque é mais novo, não sei. E aí a gente conversou um tempo lá, todo mundo ali, a gente aproveitamos para tirar umas dúvidas, fazer algumas perguntas para ele. Mas durante a conversa ele falou assim, sabe, pastor, o que é muito difícil para mim? O que é difícil para mim não é enfrentar só o tumor. O que é difícil para mim é enfrentá-lo sabendo tudo o que eu sei. Eu conheço o tumor. Eu sei o que será feito, a cirurgia, o procedimento. Eu sei da quimioterapia. Eu sei cada detalhe. Pastor, isso me dá tanto medo. Especialmente porque ele não tem Jesus, né? Bem diferente do pastor Marcelo, graças ao bom Deus, né? Que inclusive essa semana levou 3 pessoas a Jesus. Que bênção, né? Meus irmãos, foi a primeira vez que a gente pôde conversar com o médico e convidar ele para um papo e orar junto, porque ele veio orar com a gente. Aí hoje ele estava lá, fui lá dar um abraço nele, bati um papinho, falei que depois da cirurgia nós vamos lá visitar ele. Ele falou, não, pastor, eu vou esperar a sua visita. Nós vamos lá e se Deus quiser vamos evangelizar ele em nome de Jesus e quem sabe Deus o salve e a sua família também. Naquele momento eu entendi uma coisa de um ditado que eu ouvi há algum tempo e descobri que é verdade. Tem um ditado, irmãos, que diz assim, há 3 coisas que humilham o homem. O tempo, a doença e a morte. Quando uma pessoa enfrenta isso, gente, pode ser a pessoa maior desse mundo. Ela vai ser rebaixada ao nível de todos. De todos os homens. Todos os mortais. Nesse quesito somos todos iguais. É por isso que Abraão atendeu ao chamado e foi o lugar guardado por Deus, ao lugar do temor, mas também ao lugar das lágrimas.
Meus irmãos, muitas vezes o caminho da obediência ao Senhor arrancará de nossos olhos grossas lágrimas, copioso choro. É impossível um pai saber que seu filho vai morrer e não chorar. Impossível. Só se tiver um coração de pedra, que não era o caso de Abraão. É impossível as lágrimas não rolarem quando vemos um amado nosso indo embora. Pior que isto, no caso de Abraão, a morte de seu filho viria pelas suas próprias mãos. Que dor esse homem sentiu, irmãos. Que dor. Quem poderia compreender o coração de Abraão quando ele caminhava para a montanha Moriá? Quem poderia entender aquele coração? Quem poderia consolar aquele homem, senão o próprio Deus? Quem poderia socorrê-lo nesta hora tão difícil? Por vezes os caminhos de Deus, a vida cristã, não é uma vida comprometida com o Senhor, nos trará lágrimas de cachoeira no rosto. E lágrimas grossas e copiosas. O pastor falou do seminário hoje de manhã, eu volto, parece que isso fica marcado na vida da gente, muito, né, pastor? Mas uma das tristezas que eu vi no seminário, apesar das muitas alegrias, foi porque eu presenciei, irmãos, alguns casais, alguns jovens, rapazes e moças, muitas vezes num culto de manhã em lágrimas, pedindo oração, porque depois de 2, 3 meses que lá estavam, as suas igrejas simplesmente cortavam o sustento e os abandonavam, à própria sorte. E alguns pastores ainda tinham coragem de dizer, não, ele tem que aprender a viver pela fé. Uai, por que não disse isso antes do cara aí, então? Mas abandona a pessoa no campo de guerra? Que exército é esse? E isso era muito triste de ver. Veja, Abraão está num momento muito difícil da sua vida, mas ele tem uma fé robusta, ele vai adiante, apesar de tudo. Quando Deus o chamou, ele mandou para uma terra desconhecida, ele obedeceu e saiu sem saber para onde ia. É a fé que crê sem precisar ver. Quando Deus o chama agora, ele manda oferecer seu filho em sacrifício a Deus, ele obedece, sabendo onde ir e o que deveria fazer. É a fé que crê no Deus da provisão. Em ambos os casos, Abraão é firme na obediência. Vendo ou não vendo, Deus é Deus. Sua fé é uma fé e não adia a ação. A procrastinação é um convite à ruína. Protelar aquilo que sabemos ser a vontade de Deus é um laço perigoso. E o dia vem da visitação do Senhor. Portanto, não deixemos para amanhã o que já devíamos ter feito ontem. Esta é uma fé adulta. É a fé que atende ao chamado. É a fé que crê e age imediatamente. Terceiro lugar, uma fé adulta é capaz de transformar uma intensa provação em um culto de adoração ao Senhor. É o que diz o versículo 5, onde está escrito: E disse Abraão aos seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, eu e o moço iremos até lá, e havendo adorado, tornaremos. Perceba, meus irmãos, que Abraão diz aos seus servos, eu e o menino iremos até lá, depois de adorar, voltaremos a nós. Mas escute, Abraão não fora chamado para sacrificar o seu filho no monte. E o que é sacrificar o filho? É matar. É o que diz o verso 2. Então por que ele afirma para os servos lá no pé da montanha, eu vou subir, vou adorar e depois vou voltar com meu filho? Por que ele diz isso? Então, o livro de Hebreus vai explicar para a gente, ele diz assim, pela fé, ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas, ofereceu seu unigênito, sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou, olha só, que até dos mortos Deus era poderoso para o ressuscitar. Meus irmãos, uma fé adulta crê na ressurreição. Crê. Perceba você que Abraão
não está enganando os seus servos. E sabe por que ele não está enganando os seus servos? Porque Abraão cria em Deus. Ele não tinha a intenção de trazer de volta da montanha um cadáver. Não! Ele traria o seu filho vivo de volta. Logo ele fez da prova um ato de adoração. Ele sabia que Deus é totalmente confiável. Havia uma promessa em Isaque. E Abraão sabia que Deus não iria falhar. Meus irmãos, aqui está o raio-x da nossa fé. Como é que nós lidamos com Deus nas horas das provas, das provações? Como é que nós lidamos com as questões espirituais nas horas de lutas, nos dissabores da vida? Olha, eu já visitei mais de uma família em situações difíceis que me disseram: pastor, eu não esperava que servindo a Deus enfrentaria tantas lutas. Estou desanimado, desiludido e decepcionado. Eu ficava triste não com Deus, mas pela falta de confiança em Deus que a pessoa mostrava. Porventura é assim que você tem reagido diante das intempéries da vida? Se é, saiba de uma coisa: sua fé precisa crescer. Se você está desconfiando de que Deus é confiável, sua fé precisa crescer. Se você ainda não aprendeu a transformar a provação em adoração, a fé precisa crescer. Porque Jesus não nos enganou, meus irmãos. Vivemos um mundo muito mau. E vamos enfrentar de tudo, inclusive provações. Talvez seja por isso que a vida de alguns anda tão cheia de cadáveres. A gente precisa entender de coração e atender ao Senhor de coração inteiramente, pronto a lhe obedecer, sem desfalecer. Meus irmãos, uma fé adulta é mais do que acreditar, é agradar-se de tudo que Deus faz, mesmo que a gente não entenda e mesmo que seja tudo muito difícil. Mas pastor, onde Abraão achou forças para agir assim? Eu acredito que Abraão considerou, entendeu e confiou completamente no caráter de Deus. Porque o texto que a gente leu diz que ele cria que Deus era suficientemente poderoso para até dos mortos ressuscitar o seu filho. Creio que ele pensou assim: Deus é soberano e os seus planos não podem ser frustrados, irmãos. Deus é fiel, ele sempre cumpre as suas promessas, sempre. Ele prometeu que através de Isaque se formaria uma grande nação e ele iria cumprir. E Abraão cria nisso. Certamente Isaque não morrerá, ou se morrer ele o ressuscitará. Meus irmãos, Deus é confiável na vida e na morte, na alegria e na tristeza, na abundância ou na escassez, quando tudo vai bem ou quando tudo vai mal, com amigos ou sem amigos, Deus é confiável. Então, se Deus lhe chamou para uma família difícil, preste atenção no que eu estou te dizendo. Então, se Deus te chamou para uma família difícil, considere, entenda e confie no Senhor. Deus te chamou para um trabalho desgastante, considere, confie, entenda o Senhor. Deus te chamou para uma vida pura neste mundo impuro, para uma vida sexualmente e moralmente correta, mesmo num mundo de tantas tentações. Considere, entenda e confie em Deus. Ele é plenamente confiável. É o Deus de toda graça, que nunca desamparou um só que nele se refugiou. Ele é confiável, irmãos. Ele é confiável. Em último lugar, uma fé adulta desfruta do Deus da provisão, porque este Deus tem um monte que se diz: no monte do Senhor se proverá. No monte do Senhor se proverá. Duas passagens revelam a ênfase deste momento. O verso 8 diz: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E o outro versículo diz: no monte do Senhor se proverá, que é o versículo 14. À medida que Abraão subia aquela montanha,
Ele estava seguro de que Deus supriria a necessidade, proveria a sua necessidade. E sabe, irmãos, enquanto nós não subirmos diante de Deus, nós não teremos os antegozos do céu em nossas vidas e viveremos mais longe do pecado. É preciso subir. Precisamos subir ao Senhor em oração, precisamos subir ao Senhor em clamores, precisamos subir ao Senhor em consagração, precisamos subir ao Senhor em entrega, precisamos subir ao Senhor em obediência. Quanto mais apegados ao Senhor, mais desfrutaremos das glórias do Altíssimo, mais seremos realizados e felizes, mais viveremos a glória do Senhor. O nosso problema é que nós temos facilidade para descer e não para subir. Ah, pastor, aqui para descer todo santo ajuda. Esqueça esse santo, filho. Esquece isso aí, ó. Teu destino é o céu. É no alto da montanha que está o Deus da provisão. Veja, ele creu em Deus. No monte do Senhor se proverá. Ele não confiou em seus sentimentos, porque obedeceu sem discutir, sem reclamar. Ele não dependeu das pessoas, porque a sua esposa ficou em casa e os servos no pé da montanha. Ele dependeu apenas de Deus. Porque há momentos na nossa vida, meus irmãos, que é entre só nós e Deus. Só nós e Deus. A estrada da obediência é a porta aberta da provisão. Agora, nenhum desobediente tem direito a esperar a provisão daquele com quem não anda. Nenhum desobediente. Se anda em desobediência, não espere a provisão. Você não anda com Deus. Mas quando se anda, pode esperar que o Senhor vai prover. O texto diz que Abraão, chegando ao pé do monte, ergueu os olhos, viu o lugar que Deus lhe dissera quando chegou lá em cima. E aí, nós temos aquela fase em que a Bíblia diz que ele prepara o altar, edifica um altar, não é? E isso é notável porque o lugar da morte do seu maior amor neste mundo seria o altar de adoração a Deus. E talvez seja isso que Deus quer da sua vida e da minha. Talvez nós temos tantos amores nesse mundo. Enquanto a gente não pegar esses amores e não sacrificar no altar de Deus e transformar aquilo em adoração ao Senhor, nossa vida não vai deslanchar, nossa vida não vai progredir. Ele edificou um altar, preparou o seu filho, e lá está a cena. Ele pega o Isaac, talvez pela última vez, dá um abraço bem apertado, um beijo no rosto ou na testa. Pega o menino e o amarra. Deita-o sobre o altar de holocausto. E está tudo preparado. Ali está Abraão diante do seu filho. E ele tem que fazer. Ele pega o cutelo, diz a palavra do Senhor, e em amor a Deus, só a Deus, porque a Bíblia diz, ao Senhor adorarás e só a Ele servirás. Também diz, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E se o nosso amor não é assim, estamos em falta. Abraão pega o cutelo e levanta aquele instrumento cortante. Posiciona-se segurando o peito do garoto, que já está com o pescoço, não é, declinado. E Abraão, com o coração tremendo, mas sincero e obediente, pronto, força o golpe. Mas quando ele força o golpe, sai uma voz do trono de Deus, que atravessa a escuridão do universo, as galáxias, as estrelas, os céus dos céus, e chegam através daquelas nuvens, rasgando até os ouvidos daquele homem que ouve: Abraão, Abraão, não faças nenhum mal ao teu filho. Agora sei que você teme a Deus. Você não me negou o teu amor. Não faças nenhum mal.
E Abraão responde novamente: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. No início deste capítulo, quando Deus lhe deu a tarefa, ele também disse: eis-me aqui. E agora repete a mesma coisa num momento diferente. Veja o que Deus diz: não estendas a tua mão sobre o moço, não lhe faça nada, porque agora sei que temes a Deus. Essa palavrinha temes a Deus, essa expressãozinha, esse verbo aí, significa: agora, Abraão, você me conhece por experiência. Agora você me conhece de verdade. Agora você sabe o quanto realmente eu tenho que ser o primeiro na sua vida. Agora você me conhece. Você não me negou o seu tesouro mais precioso, porque eu sou maior do que ele. Então Deus providenciou o cordeiro. Este cordeiro não era só para Abraão. Aquele cordeiro é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, pois simbolizava Jesus Cristo. Na sua morte na cruz, Deus proveu o perdão, a salvação e a vida eterna ao que crer. Mas é preciso subir ao monte da provisão, entregar o seu coração, matar os seus amores deste mundo e provar a brilhantíssima e maravilhosa comunhão com o Altíssimo. Porque no monte do Senhor se proverá. Você conhece esse monte? Espiritualmente falando. Termino esta mensagem. Uma fé adulta. Esse é o nosso alvo. Todos nós podemos ter. Todos nós. Ela é um dom de Deus. E ela vem na medida em que andamos pela estrada da obediência. É uma fé que atende ao chamado de Deus. Então ouça Deus lhe falar. É uma fé que segue na direção que Deus aponta. Então obedeça de coração o que Deus mostrar. É uma fé que transforma provações em adoração. Então suba a Deus em oração. É uma fé que desfruta do divino altar da provisão. Desça do monte não com um cadáver, mas com uma experiência íntima com o Senhor maravilhosa. E daí siga a sua vida, considerando, entendendo e confiando em Deus. Porque o verso 19 diz o seguinte: Abraão desceu do monte, tornou aos seus moços, levantaram-se e foram juntos todos para Berzeba, e Abraão habitou ali. Uma fé adulta é o que Deus quer para nós. Já é a nossa fé? Está claro para você nesta noite? Deus quer que você saia do nível que você está para um degrau maior, melhor, mais na presença dEle. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus e Pai santo e tremendo, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado pela vida deste homem, o Abraão. Abraão, Senhor Deus, que teve uma vida tão abençoada contigo e tão exemplar para nós. Ajude-nos a nos espelharmos nesta fé, para que nossa fé também cresça. Mas esta fé só pode crescer se ela nascer. E ela só pode nascer se nos sujeitarmos ao Senhor, crendo em Jesus como Salvador. Você precisa crer então. Deus sabe que você precisa crer. Você sabe que precisa crer. Então creia em Jesus como seu Senhor e Salvador. Crendo em Jesus, sua fé poderá crescer. E se você já creu em Jesus, vamos crescer na fé, na graça e no conhecimento, irmãos. Vamos pedir ao Senhor, aumenta a nossa fé, Deus. Vamos pedir ao Senhor, ajuda-me nas minhas dificuldades, ajuda-me a progredir na fé. Vamos crescer na graça, vamos crescer no conhecimento, vamos crescer na fé. Uma fé adulta, uma fé que atende ao chamado de Deus. Uma fé que anda na vontade de Deus. Uma fé que desfruta da provisão do Senhor. Uma fé que transforma provação em adoração. Você tem essa possibilidade. Deseje crescer, porque é isso que Deus quer para a sua vida. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra.
Nós vamos terminar este culto, ó Deus, e vamos para os nossos lares. E vamos continuar a vida, como disse o Abraão aqui, o texto sobre Abraão, desceu do monte e foi para Beerseba. Nós vamos descer desse lugar maravilhoso, o templo do Senhor, a comunhão com o Senhor, e vamos voltar às nossas realidades de vida amanhã. Por favor, ajude-nos a termos uma fé adulta, uma fé consagrada, uma fé que odeia o pecado, uma fé que se apega ao Senhor, uma fé que te ama, uma fé que te serve, uma fé que adora o Senhor de todo o coração, uma fé que estuda a tua palavra, uma fé que confia no Deus que é confiável. Ajuda-nos, Senhor, limpa-nos, ó Deus, desse mundo maligno, terrivelmente maligno, e ajude-nos a andar como forasteiros, como luzeiros, como astros nesse mundo, brilhando para o Senhor, tendo uma fé viva, robusta e eficaz. Rogo as tuas bênçãos sobre esse povo que aqui está, que as tuas misericórdias cubram cada um, e que esta fé adulta possa ser vista em todos nós, em nome de Jesus, amém. Eu gostaria de convidar você a terminar o culto orando silenciosamente. E tenha um momento com Deus agora aí, e fale com Ele sobre isso. Peça essa fé adulta para o seu coração. Deus